Pastor Emanuel, boa noite, como está o pastor? Pastor Emanuel, olha, tenho uma dúvida. Se nós somos salvos pela graça, somente quem está em Jesus será salvo. Como é que fica aqueles homens que morreram antes de Jesus Cristo vir à Terra? Graça e paz, meu querido irmão. Essa pergunta é pertinente. Ela é uma pergunta feita por muita gente desde os primórdios. A ideia é sempre, ok, se nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, por como foram salvos, por exemplo, os patriarcas e todas aquelas pessoas que não conheceram Jesus. Mas essa resposta, ou essa pergunta, ela parte de um pressuposto errado das Escrituras. Nós estamos a supor que a existência de Jesus passa a ser... Quem faz essa pergunta, ela está com os olhos na ideia em que a existência de Jesus Cristo, sendo Ele Deus, passa a existir no momento em que Jesus nasce da Virgem Maria. Mas, sendo assim, você não está lendo bem as Escrituras, porque a própria Escritura, quando o anjo aparece, o anjo diz que ela vai ter um filho de Deus, o filho do próprio Deus vai encarnar nela, ela vai, Deus, o Espírito Santo vai vir, vai colocar, vai entrar nela. Então, não é uma existência que, ele não passa a existir ali, é algo que vem. João 1 vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele. Então, Jesus sempre existiu. Jesus não vem no ventre da Virgem Maria para passar a existir. Vem para encarnar, para morrer pelos pecados do homem, para se tornar Deus homem. Ele é Deus, sempre foi Deus. No momento em que ele se encarna, ele passa a ser Deus homem, ele passa a ser também 100% homem. Então Jesus não passa a existir no momento em que ele pisa a terra. Jesus sempre foi, Jesus é Deus, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, para a glória dele, e Deus fez para Jesus Cristo. Tudo foi feito para Jesus, por ele, para a glória dele. Então, como se nós entendermos isso, porque essa aqui é a linguagem da Bíblia, não a ideia errada de que Jesus passa a existir no nascimento da barriga da Virgem Maria. Aí é que está errada. Só quem entendeu vai ter que fazer esse tipo de pergunta. Mas se você entendeu o contexto bíblico, vamos lá parar para pensar um pouquinho. Todos os seres humanos são salvos da mesma maneira, pela graça, e em Jesus Cristo. Pensa comigo. Quando Abraão creu em quê? O que Abraão creu? No Messias. Quem é o Messias? Não é. Quando Deus veio e prometeu a Abraão, prometeu o que a Abraão? O Messias. De ti serão benditas todas as nações, de ti virá a salvação para o mundo inteiro. Abraão creu. Creu em quem? No Messias. Abraão depositou a fé dele no Messias. Ok? Mas mesmo que você não compreenda aqui, vai lá na Bíblia, no primeiro homem que existiu na terra, Adão. Quando Adão pecou, errou e falharam contra Deus, a esperança da salvação de Adão estava em quem? Lê a passagem, Deus vai dizer, vai pôr os castigos deles, mas depois vai dizer que a esperança da salvação deles está no descendente que viria da mulher, esse que vai refazer tudo, pisar na serpente. Quem é esse? É o Messias. Então, desde Adão a todos os outros homens, todos foram salvos da mesma maneira, pela graça. Todos creram no Messias que havia de vir. Moisés, Abraão, o povo de Israel está esperando até hoje. Todos, a promessa para o povo de Israel, desde Adão, para toda a humanidade, e mesmo para o povo de Israel, a partir de Abraão, é o Messias. A promessa é o Messias. E o Messias, ele está no Velho Testamento de várias maneiras. Quando o homem pecasse no Velho Testamento, o que ele fazia para redimir o pecado? Ele precisava de um cordeiro que fosse lá, tirava o sangue, era exprimido. Quando o povo de Israel foi salvo do espírito da morte, como é que ele foi? O sangue de um cordeiro limpa. Então, todos eles, os seus pecados eram limpos através do pecado. Na simbologia de quem? De Cristo. Cristo é esse. É como se ele estivesse a depositar aquele sangue. E Cristo vem e limpa o verdadeiro cordeiro que vai limpar todos esses sangue. Então todos creram no Messias. Todos colocaram a sua fé naquele que havia de vir. A única diferença entre os patriarcas e aqueles que morreram sem Cristo estar na terra fisicamente, eles creram no Messias que havia de vir. Não é? E nós cremos no Messias que já veio. Nós todos olhamos para o mesmo Messias. Imagina que você está numa esquina, uma vez alguém deu esse exemplo, eu acho pertinente. Você está numa esquina
e há um carro atrás de uma pessoa que está na esquina. Você que vem do outro lado, você vai ver a sombra daquela pessoa. Você vai ver ele a vir a sombra daquela pessoa, não é? Você vai ver a sombra daquela pessoa. Mas aquele que está atrás dele vê a pessoa. Quando essa sombra se aproxima, você já não vê mais a sombra, você vê a pessoa. Então é exatamente isso. Todos no Velho Testamento creram no Messias que havia de vir, depositaram a confiança naquele que Deus prometeu. Adão depositou a confiança na semente, no filho da mulher que havia de vir. É onde ele colocou a esperança. Todos os outros homens, a descendência de Sete colocou a sua fé ali. A mesma coisa Abraão, Moisés, todos eles depositaram a sua fé no Messias que havia de vir. Nós, depois de Cristo, colocamos a nossa fé no Messias que já veio. Então todos são salvos por Cristo e pela graça. A mesma coisa. Nada muda. Então, só quem não compreendeu a passagem, essas passagens, é que não entende exatamente como as coisas são e faz essa pergunta, porque não compreenderam. Jesus não é um ser que passa a existir, não é uma criatura. Jesus é o próprio Deus, é a segunda pessoa do próprio Deus. Deus é distinto de nós. As pessoas têm muita dificuldade de entender a Trindade, porque elas estão sempre a dizer que Deus é um, no sentido em que Ele é igual a nós. Não, Deus não é igual a nós. Mas Deus é a imagem, nós somos a imagem de Deus. Não, nós somos a imagem de Deus nos atributos de Deus, não de forma física. A própria Bíblia diz que não há nada na sua criação parecida com Ele. Ele é completamente distinto da sua criação. Então Deus é uma trindade e nele próprio subsistem três pessoas. A segunda pessoa, que é o Filho dele unigênito, eterno, que não foi gerado, sempre esteve com Ele, mesma matéria, mesmo tudo, mesmo poder, mesmo tudo, que é Cristo, ele sempre existiu. Ele não passou a existir com a Virgem Maria, ele encarnou no ventre da Virgem Maria. Aliás, o anjo deixa isso bem claro. Entende? Então, todo ser humano, a partir de Adão, se Adão é o primeiro homem e a sua mulher, Deus prometeu a salvação em Adão já. Filho, a semente, o filho do homem, e Jesus vai se dar esse título, e todos aqueles que creram nessa promessa que Deus fez a Abraão foram salvos por Cristo que viria. Abraão e todos os outros foram salvos por Cristo, porque creram no Messias que estava a vir. Nós somos salvos por Cristo, no Messias que já veio. Então todo homem é salvo da mesma maneira, em Jesus, pela graça.